Tô. Então, bom, em geral, o que eu estava falando? Que eu espero que não dê briga, confusão no grupo, mas que às vezes acontece briga. Confusão era sobre isso, Cícera, nada muito avançado. Hoje nós vamos fazer uma meditação envolvendo aqui, chakra garganta. E, gente, garganta tem vários laríngeo, tem várias questões. Quem tem problema de tiroidismo, a tiroide fica na garganta. A tiroide, ela te dá o hormônio que faz você crescer ou não crescer. Então, o tiroidismo está ligado ao crescimento. E, principalmente, a mãe. A mãe. Porque é a fala da mãe que te dá a vontade de crescer ou a vontade de não crescer. Não sei se vocês sabem, mas psicologicamente, se você é baixa, se você é alta, se você é magra, se você é gorda, até isso depende se os seus pais deixaram você crescer. O hormônio do crescimento está ligado à relação pai e mãe. E ele não vai determinar só a tua altura e o teu peso. Ele também vai determinar a tua largura, se você tem peito, se você tem bunda. É um terror se você for pensar que o que o teu pai ou a tua mãe fala sobre você vai te dar o direito de ser muito mulher ou não, de ser muito homem ou não. O que o teu pai e a tua mãe fala sobre você vai te dar o direito de ser muito homem ou de ser muito mulher, de ter muito peito, de ter muita bunda, e até no caso do homem, o tamanho do berimbau. Se o berimbau vai tocar muito, vai tocar pouco. Porque é a autorização dos seus antepassados se você pode crescer ou não. E principalmente a mãe, porque a mãe que fica falando meu filhinho ou meu homem, o homem da casa, ela já projeta no filho, esse vai ser homem, vai ser homem. Então, meu filhinho, frágil, pequenininho. Então ela já coloca esse peso, se o homem vai ser um homão ou vai ser um hominho. Eu vi isso muito claramente no meu irmão mais velho. Desculpa, vou falar isso aqui no grupo, mas vocês já me conhecem, vocês sabem que eu sou assim. Meu irmão, de berimbau, ele tem para tocar, mas um belo de um instrumento que deve fazer um barulho. Mas ele foi criado frágilzinho. Frágilzinho. Vai quebrar. Vai quebrar. Então, assim, você vê isso muito claramente, essa dicotomia que a minha mãe fez no meu irmão mais velho, frágilzinho, vai quebrar. Rogerinho, que o nome dele era Rogério, mas era Rogerinho. Ele era Rogerinho. Mas ele era o homem, o menino, aquilo roxo. E foi isso que ela fez crescer nele. Um enorme homem frágil. Um enorme homem frágil. Nossa, Rê, vou te interromper só um pouquinho. Então, eu fiz bem com os meus filhos. Eu chamava de Vitão, de Matosão, desde pequeno. É isso mesmo, é Vitão, e o Vitão cresce com o Vitelo. É isso aí mesmo que a mãe tem que fazer. A Marli também deve ter feito isso, que ainda por cima a Marli tinha um filho que era o Ricardão. Ricardão, Rodrigão, é isso que as mães têm que fazer com os filhos. E as mulheres, permitir que as mulheres sejam femininas, gente.
Tem mãe que não permite que a mulher seja feminina. Tem mãe que não permite que a mulher tenha decote. Não permite que a mulher tenha peito. Não permite que a mulher chame a atenção. Não permite que a mulher vá. A mãe permite a nossa altura, o nosso peso. E às vezes, quando a mãe é muito legal, é muito fofa, mas não resolve nada, ela joga o filho ou a filha a ter que crescer demais para ter que se resolver todo sozinho, porque a mãe não resolve. A mãe não resolve. Tem muita mãe que é enfeite. Tem muita mãe que chega e fala, resolva-se você mesmo. Tenha o tamanho que você precisar ter para você se cuidar, porque eu não vou cuidar de você. Tenha a largura que você tem que ter para se manter sozinho. E tudo isso, ó, é tiroide. Porque isso daqui, ó, é o sapo que a gente engole. É o sapo que a gente engole e daí vai estar relacionado, sim, se você tem gordura no corpo ou se você não tem gordura no corpo. Porque você vai ter dois instintos aqui. Um é o meu instinto. Eu vou chamar isso de coelho e de urso. Instinto de coelho. O meu instinto. É o instinto de guerra no qual você acha que você precisa sair correndo a qualquer hora. Você não engorda. Porque o instinto de fragilidade passado para você, pela tua família, é de que uma hora você vai ter que sair correndo para resolver alguma coisa. Então, você não pode guardar gordura no corpo, porque você não pode ser lento, porque você tem a impressão que você tem que sair correndo qualquer hora. Esse é o instinto de coelho. O outro é o instinto de urso. Instinto de que você tem que guardar gordura no teu corpo. Está relacionado à nutrição, mas está relacionado ao que eu chamo de inverno. Eu falo que a gente tem um inverno na alma. Está relacionado com a sensação de que uma hora acaba e você tem que ter em você. Uma hora acaba e você precisa ter gordura dentro de você. Porque uma hora você vai ter que se nutrir de você mesmo. Isso não é só gordura por causa da hibernação do urso, então é uma gordura que é uma alimentação, mas não fala só de alimentação, também fala do emocional, da sua alimentação emocional. Você precisa ter uma gordura porque você tem que se nutrir sozinho. Então, tem aqui duas coisas diferentes também. Tudo isso daqui, ó, garganta, chakra da garganta. Sim, sim. E daí porque tem as situações mistas. Tem as situações mistas. Tem a pessoa que precisa ser grande, mas precisa ser ágil. Então, ela não pode ser molinha. Ela é gorda, ela é grande, mas ela é dura. Tem a pessoa que é magra, é pequena, mas é molinha, né? Porque ela vai misturar as relações do sentido dela de tenho que correr, mas não estou feliz emocionalmente, mas tenho que me nutrir, as pessoas vão fazer. E tudo isso é o que você ouve. Por que está relacionado com a garganta e não aqui com a pineal? Porque está relacionado com você poder responder ou não. Porque se você ouve e você pode responder, esse sistema aqui é um sistema triangular invertido. Vocês já pensaram que isso é um pentagrama? Aqui é um triângulo para baixo, aqui é um triângulo para cima. Se você desloca os dois, você vai ter o pentagrama, vai ter o hexagrama. Aqui eu tenho um triângulo para cima
e aqui eu tenho um triângulo para baixo. Se eu sobrepor os dois, eu vou ter a estrela de Davi. Se eu sobrepor os dois, eu vou ter a estrela de Davi. Então, o que acontece? Aqui é a tireoide, aqui é a pineal. Se você ouve e você responde, você está trabalhando isso aqui. Também materialização, gente. Os jovens que podiam ouvir dos seus pais e podiam responder, ativam um triângulo para baixo, materializam mais. O jovem que não pode responder, que fica só na audição, não pode responder, materializa menos. Também é sobre riqueza, porque é sobre expressão. Se você uma pergunta, pode Rê. se expressar... Oi? Peraí que eu... Tira do mute, peraí. Ask to... Pronto, pode falar. Sei. E se a criança nasce já com adenoides, e já opera logo cedo, porque tinha apneia, que nem minha filha operou logo cedo por conta de apneia. E aí é garganta inflamada, é ouvido, mas a gente sempre deixou eles falarem, sempre deixou eles sempre tiveram voz ativa. Tudo que a gente ia fazer em casa, eu perguntava para todo mundo fazer a votação, com os 3 pequenos. Eu fazia a votação, gente, se vocês errado, o que vocês acham que a gente tem que resolver? Vamos resolver assim. Todo mundo concordava, a gente resolvia. Mas quando a criança tem que operar logo cedo? Então, na verdade, tem um floral de Saint-Germain que cuida disso, que é o algodão, que ele é a limpeza astral desses canais. Ele trabalha tanto a criança que vem sem audição, a criança que tem problema respiratório, a criança que tem problema de garganta. Que quando você você souber de alguma criança que tem esse problema, quando vem, é uma questão reencarnatória. É um bloqueio anterior. Daí, o floral algodão, ele trabalha com a liberação desse bloqueio. O floral algodão você toma, mas você também passa nas partes. Você compra o floralzinho algodão, põe no algodão e passa, porque a informação que nós temos é que a adenoide tem que ser, tem que fazer cirurgia, mas não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Se você pega bem pequenininho, bem de criança, você não faz a cirurgia, você faz a limpeza kármica do motivo que causa adenoide. Então, se você conhece alguém com problema de adenoide, com problema respiratório, com problema de audição, de fala, que não consegue destravar, você trabalha com o floral algodão de Saint-Germain. O floral algodão, para fazer essa limpeza. Normalmente, eu não discuto muito karma, porque o karma veio para ser quebrado, gente. O karma não veio para ser aceito. Eu não concordo com a visão que os espíritas colocam sobre o karma. Karma não veio para ser aceito. Se eu aceitasse karma, eu já estava morta. É simples assim. Se eu aceitasse karma que foi colocado para mim, primeiro, eu não andava. Segundo, eu estava diagnosticada como esquizofrênica, quando, na verdade, eu só vim desde cedo vendo coisas. E terceiro, estava morta. Então, karma não veio para ser aceito. Karma veio para ser quebrado. Karma é uma coisa que existe em você falando. Se você tem um problema de adenoide, se você tem um problema de garganta, provavelmente você exagerou no uso desse fator que foi a fala em vida passada. Se você exagerou
dessa questão que foi a fala, você vem com um problema respiratório, um problema de garganta, para estar sempre congestionado, para ver como é que você se resolve. É para isso que você veio com esse problema, para você ver como é que você se resolve. Para você ver como é que você se resolve. Você não veio com esse problema para você aceitar essa limitação. Então, quando vem na criança, o pessoal olha para mim e fala, é karma? É karma. Devo aceitar? Não deve aceitar. Não deve aceitar. Deve cuidar. Deve cuidar, porque olha só que mãe maravilhosa. Então, percebeu que a filha tinha um problema e já fez a cirurgia. E já resolve isso, e já fazendo isso também resolve outras questões, porque também trabalha essa materialização. Olha só para onde que vai a coisa. Então, tem um problema de fala, porque eu exagerei na fala, provavelmente, sei lá, eu usei para ter coisas, então eu venho com essa limitação. Daí, como eu não trabalho esse triângulo para baixo, eu não trabalho materialização. Mas se alguém cuidar de mim, essa pessoa também está liberando a minha materialização. Então, olha qual que é o poder da mãe. Olha qual que é o poder da mãe. Se a mãe libera a fala da criança, ela libera a materialização da criança. Ela libera o filho ter dinheiro ou não. Se a mãe segura a fala do filho, não deixa o filho falar, ela segura a materialização do filho. Depois ela chega e fala, mas o meu filho é uma gracinha, é um menino quietinho e não consegue materializar nada. Claro, é um menino quietinho. Você tinha que ter cortado ele só quando ele estava exagerando, não todas as vezes. Era para ele ser um pouquinho menos quietinho. Camila, estou trabalhando a limpeza de karma quanto ao problema de acuidade, visão, miopia. Espero conseguir a melhora. Olha, quanto à miopia, aqui, visão, vai estar ligado com a pineal, vai estar ligado com o terceiro olho, é a próxima meditação. Você não vê espiritualmente, você não vê fisicamente. Tem pais que te ensinam a ser cego. Te ensinam a ser cego. Então, trabalhar a próxima, que é a pineal, trabalha o terceiro olho. A minha família inteira, o meu pai acho que usava 16 graus, minha mãe usava 12, 14. No óculos deles, no óculos que existia na época deles, eles usavam o máximo que tinha, que era o óculos fundo de garrafa, que se não fosse uma armação pesada, não aguentava, o óculos caía para baixo. Minha mãe uma vez quebrou o nariz por causa do óculos. Por causa do óculos, caiu algo sobre o óculos era tão pesado que o óculos quebrou o nariz dela. Por quê? Pineal. Pineal. Só que você tem que entender que o olho é um músculo. O olho é um músculo. E você pode fazer musculação com esse olho. Você tem que procurar aqui Tatiane Gebrael Capanema. Procura na internet. Tatiane, deixa eu ver aqui. Tatiane Gebrael. Não está querendo escrever. Tatiane Gebrael Capanema. Ela é uma fisioterapeuta especializada em óculos. E eu descobri coisas com ela que eu nunca tinha descoberto. Por exemplo, não usar óculos escuros. É bonito, mas desacostuma o teu olho ao sol. E daí enfraquece ainda mais uma musculação que você não cuida. E o teu olho tem que funcionar normalmente no claro e no escuro, no claro e no escuro. Senão você está prejudicando mais ainda a musculatura do teu olho. Fazer exercícios muito bobos, como olhar para cima, olhar para baixo, para um lado, para o outro. O que você está fazendo? Musculação, você não faz assim com
com o teu braço. Está fazendo musculação com o teu olho. E assim fazem 15 anos que o meu grau não aumenta. O meu grau não aumenta há 15 anos. Se eu tivesse seguido o karma da minha família, eu teria aí pelo menos uns 8 graus de miopia, que é o que o meu irmão mais velho está. Não, até hoje eu estou com 4 graus. Então, não consegui diminuir, mas eu consegui quebrar. Então, procura, essa mulher, ela mostra muito exercício básico e fácil na internet, que nem eu. Ela ensina muitos truques do que você fazer. Eu nunca paguei uma consulta dela, eu só fui pelos truques e não aumentei. E falei, então tenho certeza que se eu pagasse uma consulta dela, eu regrediria. Mas só de eu fazer o que ela fala, eu já não aumento nem um pouco o meu grau. Então, você tem que entender que o olho é um músculo. Outra coisa, gente, garganta. Eu acho um horror. Aqui, o Rodrigo falando que um médico especializado em visão falou para eu parar de usar porque meu grau ficava aumentando sem parar, porque você usava. Porque você usa. Porque você usa o óculos. Daí, eu falo, gente, o corpo é preguiçoso. Se você, o corpo é preguiçoso e além do corpo ser preguiçoso, nós economizamos energia. Se eu perceber que eu não preciso fazer um esforço, eu não faço esse esforço. Então, se o meu olho não tiver que se corrigir, ele não se corrige. Então, se o seu grau é pequeno, 0,25, 0,50, até 1 grau e meio, não use óculos. Corrija seus hábitos. Faça meia dúzia de exercício. Outra coisa que me envergonha, gente, a teoria de conspiração me envergonha. Esse órgão chamado garganta, isso aqui chamado gogó, ele se desenvolve pela nossa potência de voz, gente. Pelo amor dos deusinhos, eu já vi tanta mulher ser confundida com trans. Eu fico vendo as teorias de conspiração. Madonna, na verdade, é um homem. É trans. Por quê? Porque ela tem gogó. É capacidade de voz, gente. Quem tem um vozeirão tem um gargantão. Eu fico olhando as teorias de conspiração falando, não sei que atriz. Na verdade, os filhos dela são adotivos, porque, na verdade, ela não é mulher, ela é um homem. Gente, se a pessoa fosse um trans, ela estava fazendo sucesso com isso e não sem isso. Essas teorias de conspiração de que Madonna, na verdade, é um reptiliano homem com um órgão sexual de 30 centímetros, porque olha a garganta dela. Gente. É uma coisa que eu fico olhando assim os meus coleguinhas da teoria de conspiração e falando, sim, diga-me, como é que é? O psiquiatra está em dia? Não, porque o psiquiatra não pode estar em dia, né? E mulher magra que nem eu? Se eu sou magra, vocês vão ver essa bolinha aqui. Aqui não tem musculatura para cobrir a bolinha. Vai ver a bolinha. Parem de avaliar se uma mulher é trans ou não é trans por causa da garganta dela. Que o que está acontecendo por aí, que a gente já cansou de ver, principalmente nessa época muito doida que as pessoas pensam que podem ser homofóbicos, é mulher
hétero apanhando confundida com trans, porque não tem peito e porque tem gogó. Então, eu teria que apanhar todo dia, né? Eu teria que parar de apanhar só quando crescer peito em mim, só quando eu não tiver mais gogó. Então, parem de avaliar isso daqui é corpo, isso daqui não quer dizer nada. Isso daqui não quer dizer nada, não se avalia se uma mulher é mulher, ou é homem, ou é trans, ou deixa, por causa do gogó, gente. Não se avalia se um homem é masculino ou é feminino por causa do gogó. Isso daqui pode determinar a voz da pessoa. Pode dizer se a pessoa tem uma voz mais potente ou não. Isso daqui fala sobre a necessidade da pessoa se expressar. Isso daqui fala sobre a necessidade da pessoa falar. Isso fala sobre a voz dela ser grave ou ser aguda, mas isso aqui não fala sobre a sexualidade dela, não. Isso aí é outro chakra. Isso aí é outro chakra, isso daí é outro órgão, isso daí é outra conversa. Vocês não troquem as bolinhas, porque está trocando as bolinhas de jeito feio. Mas, enfim, daí, se a minha mãe fala e me permite falar, ela ativa aqui, ela ativa a minha audição e ela ativa aqui a minha garganta. Por isso que aqui pertence tanto aqui quanto a pineal. E aqui ele vai fazer um outro triângulo. Triângulo cérebro, garganta, ouvido. Um triângulo para trás. Por isso que nós temos vários triângulos no nosso corpo. E aqui, ó, o olfato vai fazer um outro triângulo, que é cérebro, aqui pineal, olfato, garganta. Que quem tem inflamação aqui, muitas vezes também não tem olfato. Também não tem olfato. Então, nós estamos falando sobre sentidos. Nós estamos falando sobre sentidos, nós estamos falando sobre expressão. Expressão. E o ser humano é preguiçoso. O ser humano é preguiçoso nato. Eu tenho duas histórias maravilhosas sobre o ser humano ser preguiçoso nato, que eu tenho 4 anos de diferença do meu irmão caçula, do meu irmão mais velho. Então, o meu irmão mais velho foi um menino sozinho até 3 anos e 9 meses. Foi um menino sozinho. Ele não aprendia a falar. Ele não falava. Ele não falava, ele não falava, ele não falava, ele não falava. Só que a minha mãe era mãe de primeira viagem. Do nenê que ela queria, que era o homem. Então, o meu irmão fazia assim. Ah, minha mãe dava um copo d'água. Ah, minha mãe dava banana. Ah, minha mãe dava comida. E o meu irmão mais velho, além de não falar nada, era gordinho. O pediatra chegou para minha mãe, mas o meu filho é surdo? Não. Mas o meu filho é mudo? Não. Mas eu tenho que levar na fonoaudióloga? Não. A senhora tem que deixar o teu filho passar alguma necessidade. Ai, como é que eu vou fazer isso? Ah, com 2 ela aprendeu rapidinho, porque o que eu passei de necessidade não está escrito na história. Com 3, pior ainda. Com 3 e falida, todos os 3 aprenderam a falar. Mas o meu irmão não falava, e o meu irmão ouvia, e o meu irmão assistia a televisão, e o meu irmão assistia desenho, e o meu irmão dava risada, e o médico falava, tá vendo como ele é normal? A gente conversa, ele sabe do que a gente está conversando. Até que exatamente, a minha mãe estava grávida de 3 meses de mim, queria dizer que ele
estava com 3 anos e 3 meses, era isso, porque nasceu, tinha 3 anos e 9 meses. E ela levou ele numa lanchonete, colocou na cadeira e falou, fica quietinho. Ele ficou balançando na cadeira. E ela, você vai cair. Ele balançando na cadeira. Você vai cair, ele balançando na cadeira, e toda a família ao redor. Uma hora ele balançou da cadeira, caiu no chão e gritou, puta pariu! E todo mundo, o menino falou, que bonito o menino falou. Meu pai abraçou minha mãe abraçou meu pai, minha avó abraçou todo mundo, porque o menino falou puta pariu. E depois disso, ele não parou de falar. O ser humano é preguiçoso. Eu também tive um caso de uma cliente que ela tinha 4 filhos, caçulinha. Caçulinha, mais de 10 anos de diferença dos outros 3. Caçulinha mimadinho. Caçulinha, todo mundo, o caçulinha fazia os irmãos davam. Caçulinha falava os irmãos davam. Caçulinha com babá. Ela médica. E o filho dela não falava. E o fonoaudiólogo chegou para ela e falou, você vai ter que forçar o seu filho a falar. Ela saiu da casa dela, aqui de São Paulo, alugou um kitnet no litoral e falou, vou ficar eu e o meu filho num kitnet no litoral até ele aprender a falar em Santos. Só eu e ele, sem nenhum irmão, sem marido, sem ninguém puxando o saco dele, porque ele é caçulinha, sem nenhum filho. Então ela começou. Quer banana? Pede. O menino se recusava. Quer comida? Pede. O menino se recusava. Quer água? Pede. O menino se recusava. Depois de um mês no litoral, ela estava doida, uma criança de 4 anos no litoral que não falava. Daí, essa eu acho o máximo. Diz que ela pegou e pensou, bom, amanhã nós vamos para São Paulo, amanhã nós vamos voltar para São Paulo. Sentou com ele no Porto de Santos, vendo navio. Ele simplesmente apontou para um navio e falou, petroleiro. Petroleiro. Ela olhou para ele e ela assustou com a complexidade da palavra, porque então ele sabia falar desde sempre. Ele sabia falar. Ele apontou para o navio, olhou para a mãe e falou, petroleiro. Então, o ser humano, se ele não precisa, ele não usa. O ser humano, ele é preguiçoso em essência. Preguiçoso em essência. E para as mães, sobra essa árdua tarefa. Quando você começasse a falar, até que com 2,5 você estava normal, Márcia. Sabe qual que é o meu medo atualmente? O meu medo atualmente é o seguinte, nenê não andou, dá remédio. É cerebral. Nenê não andou, é PCD, deve ser autismo, dá remédio. Nenê não falou, deve ser PCD, deve ser autismo, deve ser algum problema, dá remédio. Nenê não coordena direito ainda, deve ser autismo, deve ser PCD, deve ser TDAH, deve ser algum problema, dá remédio. Nenê não fez o desenho junto com os outros nenês do maternal. Deve ser ansiedade, TDAH, dá remédio. O meu questionamento hoje é esse. Isso daí é um caminho perigoso. O diagnóstico cedo e a média.
Nós estamos em um caminho que as pessoas querem que você tenha uma média. Se você tem um nenê e o outro nenê já está andando, já está falando, e o teu nenê não está andando, não está falando, você vai levar no médico, o médico já vai diagnosticar com uma neurodivergência, já vai passar um remedinho para ele se enquadrar no padrão cerebral dos outros rapidinho. Isso daí é um medo, porque daí já vai afetar aqui, pineal. Já vai afetar a resposta cerebral. Já vai dizer que você precisa responder a cada coisa, em cada época, como se você fosse. Já vai sincronizar um relógio aí. Nós não somos relógios para sermos sincronizados. Então olha como é sério ser mãe. Olha como é sério ser mãe. A Marli está feliz porque ela é do tempo que não se pensava em ser mãe. Você só pensava se você queria ter um filho ou não. Porque hoje, se você parar para pensar o que é uma mãe, você não tem filho. Você pensa na responsabilidade e você pensa no termômetro de qualquer hora disso, qualquer hora daquilo. Se você pegar demais no pé, estraga. Se você pegar de menos no pé, estraga. Se você adiantar, você prejudica. Se você atrasar, você prejudica. Então, assim, é a profissão sem fim, sem aposentadoria, sem. É a profissão que você tem que fazer por amor mesmo. Não tem outro motivo para você ser mãe na sua vida. Tem que amar muito a maternidade para você fazer isso, porque você não vai se livrar dela e você vai acertar e você vai errar. Você vai acertar e você vai errar. Você vai fazer os dois. Então, você tem que gostar muito da maternidade. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai imaginar a nossa mãe aqui. A gente vai ver se a nossa mãe tá ou não aqui. A gente vai ver se a nossa mãe bloqueou isso daqui. Nós vamos conversar com a nossa mãe. Nós vamos conversar com ela que nós entendemos se ela nos calou ou se ela nos deixou falar ou se ela deu um se vira pra gente. A gente vai ter que fazer isso hoje. Já vai pegar os lencinhos, o Rodrigo já vai pegar uns lencinhos. Necessário, né, querido? Necessário. Então, vamos lá. Lencinho do lado, água, gente. Água. Todas as mães. Todas as mães. Porque nós estamos falando da mãe kármica, da mãe espiritual. Às vezes a sua mãe não é a que te gerou. Às vezes acontece isso. Vou buscar água, espera um pouco. Aí, deixa eu ver aqui. A Lucilene me levou no psicólogo e a psicóloga falou que o problema era dela. Um psicólogo desse, é bom. O psicólogo falou isso quanto. O médico falou isso para minha mãe, eu morri de dar risada. Com sexual, gente. Como eu amei aquele médico que foi falar isso para minha mãe. Eu estava tendo lá uma vaginite, uma coisinha assim, né? Um probleminha. Eu ainda adolescente, gente, eu nem sabia qual era a cor do mastro de hastear a bandeira, eu não sabia nada, eu era adolescente, eu só tinha dado uns beijinhos. Daí a minha mãe me leva no ginecologista, daí ela chega no ginecologista e fala, explica para minha filha por que ela tá tendo isso. E daí o ginecologista olhou bem para ela e falou, explico sim. É que a sua filha não está exercitando as partes sexuais. Se ela exercitasse, ela não tinha coceira. Minha mãe, como assim?
Se a sua filha tem que criar o bicho mais solto, se de vez em quando ela não usasse calcinha, dormisse nua, se tocasse mais, quando ela tivesse um probleminha lá, ela pegasse o dedinho e passasse onde está a coceirinha, ela não ia ter a coceira. Ai, gente, eu saí desse ginecologista assim, olhando para a cara da minha mãe, sabendo que eu não podia dar risada e eu tinha que ficar quietinha. Então, o meu caso foi que assim, a minha mãe vivia mandando calar a boca e tava vários tapas na minha boca. Aí, às vezes, aí teve um episódio que ela comprou um colchão novo e uma amiga dela falou: me dá o seu colchão velho. Aí ela falou assim: eu não vou dar o colchão para ela, porque tá muito velho, eu vou jogar fora. Aí eu falei, eu tinha 9 anos, eu falei, mãe, se ela pediu, porque o dela deve estar pior que esse seu. Por que que a senhora não dá? Não, vou dar. Vou jogar fora, vou jogar fora. Aí, beleza, jogou fora. Aí a mulher pegou e falou assim: mas Isabel, eu não falei para você que eu queria o colchão, porque o meu tá só o caco, não sei o que lá. Eu esqueci, eu esqueci. Aí eu falei, a senhora não esqueceu, não. A Você não senhora esqueceu, mandou não, mãe. jogar fora. Inocência. Meu, mas ela deu um tapa, que meus dentes da frente ficou mole, sangrou minha boca, enfim. E vários tapas que ela tava na boca. Aí eu cansei, que eu não podia falar nada da escola, não podia falar nada em lugar nenhum. Na igreja a gente ia, ela falava, se você abrir a boca, chegar em casa, você apanha. Eu era espancada quase todo dia. Aí eu olhei assim, eu falei, eu tinha 9 anos, eu falei, sabe uma coisa? Eu não vou falar mais. Aí eu parei de falar com todo mundo, na escola, em tudo quanto é lugar. Aí ela falou, não, falei pra Sabrina na psicóloga, é psicóloga. O problema é seu, não é dela, não. Aí ela ficou muito brava. Conclusão, apanhei de qualquer forma. Lucilene, quando a mãe quer bater, a mãe bate. A mãe bate, a mãe que quer bater, a mãe bate, gente. A minha não batia no rosto, mas o chinelo cantava na bunda, que era uma maravilha. Imagina, a Havaiana perdia as tiras nos filhos. Bater até soltar a tira da Havaiana, né? A Havaiana, na casa da minha mãe, ela ficava gasta do outro jeito, não era no chão, não, que gastava a Havaiana. Mas Não, tudo bem. aí eu só vou complementar. Aí o meu filho casou ano passado, aí a minha nora veio em casa esses dias atrás, aí ela, ai, porque o Victor ficou traumatizado, porque uma vez ele não foi num passeio da escola. Olhei pra cara dela assim, mas PQP, pelo amor de Deus. Eu olhei pra cara dela e falei assim, nossa, se ele falasse que ele estivesse traumatizado, porque eu briguei com ele, porque eu falava não pra ele, tudo bem, mas por que não foi no passeio da escola? Eu tinha 3 filhos, pagava aluguel. Aí falei pra ela, na frente do marido, 3 filhos, pagava aluguel, pra que eu tinha visto? Falou que não foi na escola? Ah, pelo amor de Deus, vai fazer uma terapia. O meu irmão mais velho, ele é traumatizado porque ele não era rico que nem os coleguinhas. A minha mãe se matava para Amor. pagar um colégio bom para ele, porque diziam que ele era um menino prodígio, então ela não ia deixar o menino prodígio no colégio estadual. Menino prodígio, ela tinha que investir mais. Eu e o caçula, a gente ficou no estadualzão mesmo, lá no estadual. O mais velho, ela investiu num colégio pago, e ele era traumatizado porque ele não tinha tanto dinheiro quanto os amiguinhos dele. Ah, vai tomar pipoca, vai comer pipoca, vai tomar guaraná, vai pôr aqueles pirulito azul na boca para ficar roxo, para se divertir. Ah, gente, vamos lá, todo mundo pegou água, todo mundo pegou água, todo mundo que tem lencinho, que tem um probleminha com a mamãe, pegou lencinho.
Pegou o lencinho. E a gente vai fazer uma visualização em azul. Então, todo mundo fechando os olhos. Respiração normal. Eu quero que você sinta o seguinte. Eu não sei se vocês sabem, mas a glote, ela é o mesmo canal de respiração e de alimentação. Por isso que às vezes a gente come, sobe alguma coisa, no nariz a gente engasga. E por isso que às vezes a gente está comendo, não respirou direito, a gente engasga. É o mesmo canal. Eu quero que vocês sintam se vocês engasgam ou não. É isso que eu quero que vocês sintam. Então, vocês não vão fazer a respiração profunda. Vocês não vão fazer, vocês vão fazer a respiração normal e você vai sentindo. Você engasga? Sim ou não? É úmido ou é seco? Eu, quando engasgo, é úmido. Eu era uma criança que chorava muito. Quando você é a criança reativa, a que briga, é seco. Sente se o teu ar é seco ou é úmido. Quando você é criança úmida, você é triste, você é melancólica. E você não tem muito ânimo pela vida. Quando você é criança seca, você é ávida. Você tem ânsia pela vida. Isso também determinou o teu tamanho, a sua vontade de vida. E você sente a tua vontade de vida na sua umidade. Se você é mais úmido, você é mais emocional, ou foi mais emocional e teve que aprender a lidar com suas emoções. Se você é mais seco, você é mais racional, trabalha mais o ar, teve que lidar mais com a sua racionalidade. E agora, aqui da sua garganta, começa a crescer uma aura azul. E essa aura azul começa a se expandir. Acima e abaixo. Mostrando o quanto a garganta tem a ver com o coração e com o cérebro e com os sentidos. E vai crescendo essa aura azul e vai expandindo
e vai conectando a troca e vai equilibrando a umidade com um lado mais seco, mais cérebro, mais pensamento, ou a secura vai se abrandando conforme a aura vai chegando no seu coração. E você vai compreendendo que esse canal, que é um canal de ligação do ar e da água, é muito importante. E como esses dois elementos que regem o seu pensamento e a sua emoção tem a ver com esse canal de comunicação. Quando você sentir que expandiu além do teu coração e ao topo da sua cabeça, você vai falar uma palavra. Você vai perceber se essa palavra é doce, é pesada, mas você vai verbalizar a palavra mãe. 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 E observe o que você sente. Projeta ela na sua frente. E observe o seu corpo. Projeta ela na sua frente. E observa o quanto você foi semelhante ou não. Porque a sua semelhança ou a sua distância quer dizer se você teve orgulho ou não dessa figura. Compreende aonde você é semelhante com ela. E então, aqui desse órgão chamado garganta, laríngeo, começa a sair o primeiro grande pulsar de poeira. Pode ser uma nuvem acinzentada, tranquila ou não, preta. Mas a primeira coisa que explode em você e que é retirado do teu laríngeo, o teu afastamento ou a tua proximidade física dela. E eu peço aos nossos mentores espirituais que auxilie cada um de nós na limpeza das nossas impressões, da nossa mãe e do orgulho ou não que essa figura nos causa, porque foi ela que nos criou dentro da sua dificuldade e do que ela tinha
para oferecer. E que seja limpo o primeiro grande bloqueio. Começa a observar essa figura e percebe o que ela te falava, o que ela colocava para dentro dos seus ouvidos. Percebe se ela era bondosa ou maldosa. Às vezes a nossa mãe é maldosa no que ela nos fala, mas numa tentativa protetiva. E às vezes ela é maldosa e protetora, e às vezes ela é bondosa, deixa tudo, mas ela não é protetora como ela deveria ser. Analisa o quanto ela te protegeu. E entenda qual a sua visão da mãe que te protege. Era isso que ela tinha para dar. Era essa a proteção que ela tinha para te dar. Aceite a proteção dela e larga a sua necessidade de mais. Há uma lógica espiritual nisso. Você tem aquilo que precisa. Então, da sua garganta vai ser solta mais uma bolha. Aquela que julga se você foi protegido ou não foi protegido. Porque você está aqui hoje materializado. Então você teve a proteção que você precisava para chegar no hoje. Derrube todas as suas expectativas e esperas. Alivie o teu coração e olha para sua mãe como uma mulher falha, que não sabia o que fazer com você. E deixa explodir mais uma bolha que impede a tua comunicação. E agora nós vamos trabalhar outro conceito, que é o quanto ela te ouvia. A criança, ela não só ouve, ela quer ser ouvida. O quanto ela te ouvia e o que você falava. E ela se permitia te ouvir ou te falar. Falar é grandioso, falar é expressão. Muitos pais não deixam a gente se expressar porque tem medo. Olha para sua mãe. Analisa a sua expressão. Analisa se ela deixou você se expressar ou não. Novamente, se isso era uma proteção, nós temos muitos aqui, do pai e da mãe, no tempo do militarismo. Ela achou que te protegia? Ou não? Ela te permitiu se expressar? Como que você é no seu corpo? Você se expressa? Gesticula?
Se faz entender? Fala. Quanto que isso é obra sua? Quanto que isso é obra dela? Olha para sua mãe. Tranquiliza a tua mente. E deixa explodir. A terceira bolha de impedimento do seu chakra laríngeo. Deixa explodir. Some com essa nuvem. Afasta essa nuvem. Vamos olhar novamente para o nosso corpo, agora com a expressão um pouquinho mais velha. O que você fez com aquilo que se formou? Então, semelhante ou não a ela, distante ou não da sua mãe, você aprendeu a se expressar com a sua roupa, se arrumando, trabalhando o melhor possível com aquilo que você tinha. E daí, novamente, você volta para a mãe e procura um apoio. Pergunta para ela: eu sou bonito, eu sou bonita? Porque ou você é semelhante ou você é diferente, mas você está procurando reconhecimento. Ela te reconhece? Ela expressa o seu reconhecimento? Quando você olha para ela, o que ela vê, ela reconhece, sem julgar se ela gosta ou não, mas ela te reconhece? Ela reconhece a sua expressão? Tinha uma coisa muito interessante na minha mãe. Ela não gostava da minha expressão, mas ela reconhecia a minha expressão. Reconhecer é deixar você vestir, colorir, expressar. Quanto que ela deixava você se expressar. Isso faz o jovem cantar, desenhar, escrever, pintar, colorir. Ela deixava você fazer isso, você se expressar. Olha novamente para ela com compaixão, porque muito provavelmente ela passou o que ela teve e ela deixou o quanto ela podia. E todos nós estamos aqui hoje na perfeita expressão do que nós somos. E se você hoje ainda não aprendeu a expressar exteriormente o que é o teu espírito, nós vamos destruir e descriar essa bolha. E você será, a partir de agora, expressão pura do seu talento, da sua voz, do seu desenho, do seu olhar. E assim vamos explodir a bolha na garganta que nos impede de ser pura expressão da nossa verdade interna. Olha novamente para sua mãe. Como você a vê?
Agora você vai ter uma conversa com ela. Você vai olhar para ela e falar: mãe, eu sou eu. Eu aprendi. Eu sou muito dos seus acertos e dos seus erros. Mas hoje eu sou os meus acertos e os meus erros. Mãe, agradeço tudo que você me ofereceu, porque você me ofereceu tudo o que você podia. Era o que você podia me oferecer. E eu aceito o que você me ofereceu. E agora eu te ofereço a minha verdade. E eu quero que você se imagine em todo o seu esplendor, todo o esplendor do seu espírito, toda a iluminação do seu espírito, toda a verdade que você é, todo o ser que você é, todo o brilho que você é. E que você veja a expressão da sua mãe. Nós não estamos falando da mãe física, não estamos falando da mãe narcisista. Mas olha para sua mãe quando ela vê você inteiro. Não tem uma mãe que não tenha orgulho ao ver o filho inteiro. Os medos, as angústias, os ataques dela, todas as questões dela como mãe estão relacionados com a falta da visão da obra inteira. Então eu quero que você mostre para ela o quadro inteiro pintado que você é e você veja como ela não tem como admirar esse quadro, ela vai te admirar. Você vai ver os olhos de admiração dela, porque se ela não te admirou, foi porque ela achou que ela não ia conseguir pintar esse quadro deslumbrante que você é. E agora você, em toda a sua majestade, sendo olhado pela tua mãe, olha como ela fica de boca aberta com a sua beleza. Olha como ela vislumbra a beleza. Porque sem você se mostrar inteiro, ela não pode te admirar. E quando você se mostra inteiro, ela só pode te dar os olhos de admiração. E mesmo que a sua mãe tenha sido muito dura com você nesse momento, com certeza você está vendo a admiração dela. Como se ela visse a obra inteira, que até agora ela só observou os pedaços. E não há como não admirar a perfeição. E agora se dissipa uma grande sombra que sai da garganta, mas que sai também de todo o teu corpo áurico, porque nós não sabemos o peso dessa função que foi dada
para esse ser humano falho que era a nossa mãe. Se dissipa também aqui o peso da função de todas as mães. Porque se a nossa foi falha, nós como mães também somos. Não se aflija, porque você estava vendo só um pedaço e com medo do pedaço desse quebra-cabeça. E esse azul da aura do nosso laríngeo, limpo dessas sombras cinzas que nos rodeavam, vai tomando a nossa aura inteira, tornando tudo azul, tudo calmo, tudo tranquilo. Convido os nossos amparadores espirituais, se necessário, fazer mais alguma limpeza. E nós vamos dissipando a imagem da nossa mãe, tornando ela mais apagada, menos nítida, indo embora com calma, com tranquilidade, compreendendo o nosso ser, compreendendo o nosso crescimento, compreendendo a nossa expressão e com o pacto interno de sermos, a partir de hoje, pura expressão física, mental e emocional do nosso espírito. Quando vocês quiserem, quando estiverem preparados, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre o que viram, estamos abertos. Tosse. É muito ar seco, né? Essa vontade de expressar mais o mental do que o emocional. Vontade de mostrar a inteligência, de mostrar ao que você veio, né? Então, a tosse é uma expressão um pouquinho mais seca, mais relacionado com o mental, mais com o intelectual do que com o coração. Provavelmente era a parte mais congestionada sua. Marlizinha chorando. O Rodrigo já dá pigarro e engasgo. A questão é emocional. Totalmente emocional aí. Então, é o coração apertado
Você falou que você ia chorar, né? Eu sei que a sua mamãe foi embora cedo, então o emocional aqui que pediu essa atenção sua. Você já está em São Paulo, querido? Ainda não, você vem amanhã. Senão a gente comeu uma pizza. A gente comeu uma pizza agora, depois de fazer um exercício denso assim. Gisele, senti igual ao Rodrigo. Nossa, percebi como eu era seca, dura. Para se proteger, para proteger os sentimentos. Porque era o que você podia expressar. Que provavelmente era o contrário, né? Cris, puxa vida, no começo senti a presença de algum ser e já capotei e acordei agora no final. Você pode ter tido até uma pequena cirurgiazinha espiritual aí, não era o momento de você saber o que você sofreu, provavelmente você não tinha preparo emocional para enfrentar, para fazer essa visualização mãe, então tá, te apagaram e falaram vamos trabalhar ela inconscientemente, mas não tem problema. Cauã, senti minha garganta seca, mas também salivei muito, bem mais do que o normal. A troca, né? Talvez, desculpa assim, chutar, a mamãe fosse meio variante, às vezes podia, às vezes não podia, às vezes podia, às vezes não podia, e você permutava, e você testava, e você adivinhava o que é que podia hoje. Vanessa, fiquei completamente em Nárnia, minha garganta secou toda e eu senti a luz em volta. Em Nárnia é ótimo, né? Entre o guarda-roupa, o leão e a feiticeira. Vamos entender depois o que isso quer dizer. Lucilene, saiu muito fluido preto. Você também devia, para sair muito fluido preto, meu amor, você também devia de vez em quando dar umas respostinhas e guardar umas respostinhas. Você deve ter guardado umas respostas boas aí que precisaram sair. Vera Lúcia, engasgo, garganta e nariz, então tudo é uma coisa só. Podia ser um congestionamento, podia ser um medo de se expressar. Gisele, nunca tinha percebido que foi assim. Minha mãe é maravilhosa. Mas tinha um bebê de 1 ano e meio quando eu nasci. E aos 4, minha irmã veio e eu boazinha. Às vezes a mãe é boa, ela só não tem tempo. Ela só está perdida. Ela só está vendo como é que ela administra as coisas. Às vezes ela não dá conta. Cauã, ela era extremamente assim. A vida era um chute no escuro. Acontece, acontece. Vanessa, eu mal te ouvia, eu ia e voltava. Provavelmente aí teve muitas questões, algumas que você tinha que trabalhar inconscientemente, outras que você podia só sentir também, gente. Muitas vezes tem uma questão quando a gente é mulher, que pode ter a ver aí com um abusinho sexual que a mãe tentou auxiliar, mas não pôde, daí jogou para dentro, e às vezes a gente pode estar trabalhando isso também, e isso, se a gente não lembra, muitas vezes é melhor que isso continue apagado. Cris, quando acordei ouvindo sua voz, senti como um carocinho, então tinha um pigarrinho, mas saiu. Gisele, com meu pai eu respondia sempre e batia de frente, mas a gente responde para o pai, mas para a dragoa da mãe a gente não responde, não.
Normalmente é assim, Gisele. Normalmente, por mais que o pai seja um Shrek, a gente tem mais resposta com o pai do que com a mãe. Cícera, eu vi uns passos e só vi as pernas de pessoas que pareciam homens indo embora e depois adormeci. Depois acordei, adormeci de novo e acordei. Pode ter acontecido aí uma correção espiritual que precisava também, assim, sempre nessas questões mais profundas, que muitas vezes a gente não pode saber declaradamente o que foi. Tami, eu sumi e voltei quando a Renata disse o nome do Rodrigo. Rodrigo, você virou chamada para a realidade. Rodrigo, eu vi coisas muito abstratas, vi uma água muito selvagem. A água são as emoções, as águas são as emoções. Visões envolvendo água envolvem emoção, que empurrava um peixe grande que eu estava tentando pegar e não conseguia. Você sabe que o peixe grande é a riqueza, né? O peixe grande é a riqueza. O peixe grande é a abundância. Já faz muito tempo que nós estamos conversando sobre você pegar esse peixe grande. Me vi cantando e coordenando a equipe. Pode ser aí que você tenha tido insights sobre o futuro. Você teve aí insights sobre o futuro. E você pode não ter visto a mãe, mas a mãe autoriza o filho a ser um sucesso. Então, por isso que eu peguei um pouco nessa parte também. A mãe autoriza o filho a ser criativo ou não. Então, também teve um pouco a ver com você. Ela te vendo. Ela te vendo, amor. As nossas mães, elas podem ser um horror, mas elas olham para a gente. É uma coisa absurda. Ela pode ser uma narcisista, mas ela olha para a gente. A gente é a grande criação dela. A gente tem que ter essa visão. Nós somos a grande criação da nossa mãe. E daí isso mistura inveja, com raiva, com vontade, com idealização, com realização. É muito confuso ser esse ser. Você não ficou confusa, Cícera? A Cícera está falando que perdeu a mãe pequenininha, foi criada pela madrasta e pelas irmãs, e ficou confusa nas visualizações. Se você viu um pouquinho delas a cada momento, é porque a cada momento era uma outra pessoa que estava fazendo aquele papel de mãe. Você viu suas mães. Se você viu mais de uma, é porque mais de uma ocupou esse papel e tudo bem. Porque nós estamos falando da mãe espiritual, nós não estamos falando da mãe física. Então, se você se perdeu um pouco, tudo bem. Porque com 3 anos de idade, você nem guardou direito o rostinho da tua mãe. Então, outras pessoas ocuparam esse lugar para você. Então, você não ficou confusa. Se você viu mais de uma pessoa, é porque mais de uma pessoa fez esse papel para você. A Bárbara, senti muita empatia pela minha mãe. Senti o despreparo dela, como se estivesse no lugar dela. Você não sabe o que fazer, se é certo ou errado. A maioria não sabe. A maioria não sabe. O que me faz compreender muito a minha mãe é compreender que ela não sabia o que ela estava fazendo. Olha que sina, não saber o que você está fazendo. E nenhuma mãe sabe. Não existe manual de instrução. É que, graças aos deuses, quando você tem uma alma que conseguiu se manter íntegra e limpa,
que eu sempre vou citar a Marli, porque é mãe de 3 seres maravilhosos, e eu também sei que ela também tem suas histórias, e tem sua mãe que foi dura, mas ela foi limpa, ela conservou uma essência que ela conseguiu criar os filhos dela dentro de uma verdade assim do tipo, eu sou isso, vocês vão ser o que vocês quiserem. Mas é um tiro no escuro. É um tiro no escuro. A maioria não sabe o que fazer com isso. A maioria está tropeçando e caindo e levantando e falando, ops, deixa eu levantar aqui para o meu filho não ver que eu caí e tropecei. E está levando. E muitas não têm amparo emocional nenhum para se colocarem. Então, assim, quando eu observo isso na minha, eu olho assim e falo, tudo bem, tudo bem. Minha garganta limpou muito, parece que está aberta como nunca. Gente, vocês vão abrir a expressão de vocês. E a expressão viva do que você é. Vocês vão abrir a expressão de vocês. Vocês vão expressar o que vocês são. E quando a gente expressa a nossa verdade, que a gente convence o outro. Como é que eu consegui ser o que você... Renata Saladino, a radiestesista favorita de vocês. Como é que eu consegui? Quando eu consegui expressar o que eu sou. Então, assim, tem pessoas maravilhosas aqui. A Cícera é uma pessoa maravilhosa, está esperando a expressão do que ela é. A Bárbara é uma mulher maravilhosa. A Gisele é uma mulher maravilhosa. O Rodrigo é um artista maravilhoso. O que está faltando para você alcançar o que você pretende alcançar? Que você consiga expressar a sua verdade. É isso que nós trabalhamos aqui hoje. A expressão da sua verdade. Quando você olha para o outro e você é verdadeiro, você não se decepciona, você não decepciona, o outro não te decepciona e tudo fica mais fácil. Era para beber, a água do teu lado é para você beber, porque muita gente ia ficar assim, tipo, o que passou pela minha garganta? Era para ter água do teu lado para beber. Pode beber tranquilo, se bobear, o bichinho que estava com você ainda deu uma energizada nela, não se preocupa, não. Ai, gente, vamos encerrando. Todo mundo bem, vai ficar gravado, vai ser colocado no grupo. A sua derramou. Não se preocupa, não. Vai na geladeira, ou então vai na sua garrafa d'água, pega, aproveita, bebe uma aguinha, ainda vai ter coisinha sendo dissolvido, o que não saiu agora vai sair no teu próprio organismo. Se amanhã o xixi tiver amarelo, laranja, não se preocupa, vai acontecer aí uma liberação, vai acontecer aí uma liberação. Fiquem bem, fiquem todos tranquilos. Isso daqui libera a expressão de quem você é, trabalha o cardíaco, trabalha a visão. Aquela pessoa que tem dificuldade de encontrar a pessoa certa também trabalhou isso, a visão e o cardíaco. Trabalhou também o nosso sucesso. Não trabalhou o nosso financeiro no sentido ganho de dinheiro, mas o nosso financeiro no sentido expressar o que eu sou e ser valorizado por isso. Tá bom? É isso. Boa noite para vocês e até a próxima.